Legal. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa parte de documentação, né? São infinitas, Sim, mas assim, o profissional está começando. Vamos falar do profissional primeiro, depois a gente fala de uma clínica maior, né? tá. Então, um profissional que esteja começando a atuar, tem uma atividade já pré-definida, um espaço ali que ele montou, às vezes é uma sala só, né? O que ele precisa ter, Taliane, o básico para que ele não tenha problemas? Olha, Anny, o primeiro ponto que eu oriento é ficha de anamnese muito bem elaborada, que Uhum. seria a ficha de avaliação, porque muitas vezes quando eu vou fazer uma defesa de um profissional, o primeiro documento que eu vou solicitar é a ficha de anamnese. Esses profissionais, eles acabam não se atentando ali nas questões, né, nessas perguntas que eles fazem para os pacientes. Por que que a ficha é importante? Porque dentro dela, a maior parte dos pacientes que ingressam com ação contra o profissional, a primeira coisa que eles alegam é que aquela pessoa desencadeou depressão por conta do procedimento. Hum. E a ficha de anamnese tem esse pulo do gato. Se esse profissional Legal. se atentar nessa questão e tiver ali uma pergunta específica em relação a isso, a gente já consegue desconstruir essa tese. Entendi. Então, o documento é elaborado previamente para que o profissional não tenha esse problema lá na frente. Exato. E também para ele conseguir definir o tratamento que ele Avaliar vai melhor. propor, né? Porque existem inúmeros tratamentos dentro da estética que ele não condiz, né? Ou é contraindicado, dependendo da medicação, dependendo da saúde daquele paciente. Então, além de ser importante para a atuação daquele profissional, ele serve também como defesa no processo. Legal. Então, esse seria o documento, assim, número 1, o primordial. Não pode faltar. Exato. O Que segundo mais? documento seria o contrato de prestação de serviço, que eu vejo que muitos profissionais acabam não visualizando uma necessidade nesse documento, porém, é ele que vai determinar as regras do jogo, digamos assim. Legal. Inclusive, eu abri uma caixinha de perguntas e uma das perguntas que eu selecionei aqui é se precisa ter contrato. Você já tá falando, então vamos já entrar nesse assunto, né? Sim. É preciso ter contrato para todos os serviços que o profissional vai prestar? Vai fazer uma limpeza de pele? Contrato. Vai fazer harmonização facial? Contrato. Precisa ter para todos os serviços? Olha, essa era a pergunta. Anny, não é um documento obrigatório, mas é óbvio que se um profissional procura o meu trabalho, eu vou indicar que ele tenha um contrato para cada prestação de serviço. Por quê? É através do contrato que esse profissional vai poder cobrar multa. Se ele fecha um pacote com aquele paciente desiste no meio do tratamento, ele tem a possibilidade de estar cobrando a multa rescisória. Então, se esse paciente abandonou o tratamento, também ele vai conseguir estabelecer ali as regras, o agendamento, o prazo que esse paciente tem para estar realizando, porque o que eu mais vejo nas clínicas de estética é esses pacientes iniciarem o tratamento, ficam lá 2, 3 meses. Abandona. Sem aparecer e daqui a pouco do nada, vim aqui terminar as 5 sessões que faltava. Mas isso vai impactar, além do resultado, que daí pode ser uma futura ação, porque não chegou no resultado esperado. Esse profissional, ele fica preso àquele paciente. É verdade. Porque ele não determinou um prazo. Então, o contrato, ele vai possibilitar essa questão do prazo também. Você, contratou ali o pacote, você tem que finalizar em 180 dias. Então, o contrato, ele vai determinar justamente isso também. Ótimo, isso é muito importante, porque realmente, se você não faz o protocolo correto, como é que você quer que dê certo, né? E sem contrato, Anny, se esse paciente vir a entrar com uma ação, infelizmente o profissional não tem muito o que fazer. O cliente alega o que ele quiser, Exatamente. porque não tem um acordo formalizado, né? Exatamente. Certo, muito importante, legal. Então, a ficha, contrato, o que mais? Básico, assim. Termo de consentimento. Termo de consentimento. Termo de consentimento é um dos documentos mais importantes dentro da saúde estética, porque é dentro dele que vai determinar os prós e o contra daquele tratamento. E é através dele que o profissional consegue comprovar que cumpriu o dever informacional. Então, o que eu vejo é que muitos pacientes alegam: mas eu não sabia que podia acontecer isso.
E aquele profissional, às vezes, até falou de forma verbal, mas, infelizmente, não tem o documento Não tem como pra comprovar, né? Isso. Legal, muito importante isso também, né? Porque às vezes o paciente vem com aquela expectativa da internet, né? Exato. Ai, vi uma foto ali, quero ficar com essa boca aqui. E ele chega lá, né? E o profissional pode até explicar verbalmente, igual você falou. Mas se ele não tiver ali documentado o que ele explicou, né? Exato. Eu costumo falar que dentro do processo, o que vale é o que está documentado. De forma verbal, é muito mais difícil aquele profissional conseguir comprovar. Sim. Até consegue, se tiver testemunha, enfim, mas infelizmente ele fica preso àquilo, né? Ele não tem um documento que consiga, que tenha a assinatura daquele paciente para provar. Legal, muito bom. Por isso que quando eu vou fazer algum procedimento, já vem um monte de ficha ali. Eu já fico, deixa eu dar uma lida aqui. Realmente porque é importante, né? Sim. Legal. O que mais? Já falou de 3 documentos aí. Vamos lá, tem mais um documento que eu vejo que muitos profissionais não utilizam, mas que na minha opinião é muito importante, que seria o termo de autorização do uso da imagem. Ah, isso também veio uma pergunta aqui. Sim, o termo do uso da imagem, hoje em dia a gente consegue visualizar que as estéticas, clínicas, profissionais usam muito as suas redes sociais para divulgar os resultados e atrair novos clientes. Mas eles precisam se ater dentro do seu conselho de classe se é permitido, se for permitido, se aquele paciente autorizou. Muitos profissionais acabam pegando essa autorização de forma verbal apenas, perguntam ali, posso postar? Posso filmar para postar? Exatamente. E esse paciente na hora lhe permite, mas esse profissional pode postar mais vezes ou até mesmo fazer outros tipos de divulgação com a imagem. E esse paciente pode ingressar com uma ação. Uma das perguntas que veio aqui na caixinha de perguntas foi: posso postar foto de antes e depois? Que eu acho que cai nisso que você tá falando agora, né? Exato. Então, se ele tiver o consentimento assinado, ele pode postar o antes e depois, dependendo do conselho de classe. Isso que você falou, né? Isso, Anny. Muitos profissionais acabam até fazendo ali um termo genérico, mas não se atentam às regras do seu conselho de classe. Hoje, a grande maioria dos conselhos já permitem o antes e depois, né? O uso ali da imagem dos pacientes, mas ainda temos alguns conselhos que não permitem o uso da imagem de pacientes. Legal, muito bom. O que mais? Mais algum documento que não pode faltar nesse combo ali? Olha, Anny, esses seriam os documentos essenciais, digamos assim. Tá, o básico todo mundo tem que ter. Isso, mas agora, se é um profissional que realmente se preocupa com a sua clínica, com o seu espaço, ele tem que se atentar ali a outros tipos de documentos. Por exemplo, o termo de quitação. O termo de quitação, na área jurídica, nós utilizamos justamente para aquele paciente informar que aquele serviço ele foi quitado, né? Porque o que eu vejo, muitos profissionais finalizam o tratamento, aquele paciente se diz satisfeito, mas futuramente vem lá com a intimação reclamando que não gostou do resultado. Porque o Botox durou menos do que o informado e etc. Então, a partir do momento que aquele paciente assina esse termo de quitação, é mais uma prova de que realmente ele ficou satisfeito com aquele serviço e não tem nada a reclamar.